Bom, boa tarde a todos e a todas. É com grande satisfação abrir esse webinar promovido pela Funsex, e ano que vem faz 50 anos, dedicado a um tema central para o futuro econômico e ambiental do Brasil: finanças verdes e transição energética. Nosso propósito hoje é fortalecer o diálogo entre setor público, investidores e empresas, aprofundando o entendimento sobre os caminhos que podem acelerar a descarbonização e ampliar o financiamento sustentável no país. Antes de prosseguir, gostaria de fazer um registro especial ao presidente da Funsex, Antônio Carlos Pinheiro, cuja liderança tem sido fundamental para ampliar a atuação da Fundação e promover iniciativas que aproximam o Brasil das tendências globais em sustentabilidade, comércio exterior e competitividade. Esse evento é mais um fruto dessa visão estratégica. Agradeço a participação dos nossos convidados. Começo pelo Leonardo Gava, Brasil Country Manager da Climate Bonds Initiative, cuja atuação tem sido essencial para consolidar padrões internacionais e fomentar o crescimento do mercado de títulos sustentáveis no Brasil. O Leonardo é agrônomo pela Universidade de Londrina e mestrado em fitopatologia pela Exalc-USP. Agradeço também ao Marcelo Mitterhoff, do BNDES, que gentilmente aceitou participar desse encontro. Marcelo é economista, pesquisador, especialista em políticas de financiamento para infraestrutura e clima. Ao longo de sua carreira no BNDES, tem contribuído para o desenvolvimento de instrumentos de crédito voltados à transição energética, sustentabilidade e inovação, participando de estudos e projetos estruturantes nas áreas de infraestrutura verde e economia de baixo carbono. Sua presença enriquece muito o debate de hoje. Registro igualmente meu agradecimento ao nosso mediador, David Teff. David é executivo com longa trajetória no setor de energia e financeiro, tem sido presidente da Siemens Participações Private Equity, além de atuar em conselhos há mais de 20 anos e iniciativas estratégicas voltadas à inovação, investimentos e sustentabilidade. Sua experiência na interface entre tecnologia, capital e desenvolvimento será fundamental para conduzir um diálogo qualificado e produtivo. Ele tem um track record também em Wall Street, então tenho certeza que vai contribuir muito aqui para esse evento. A Funsex, como instituição dedicada ao comércio exterior e às relações internacionais, entende que a transição energética representa não apenas uma agenda ambiental, mas um novo eixo de competitividade global. Por isso, iniciativas como esta são essenciais para aproximar visões, construir pontes e estimular parcerias que posicionam o Brasil como protagonista na economia verde. Desejo a todos um excelente evento, que as reflexões de hoje inspirem novas oportunidades e contribuam para uma trajetória de desenvolvimento sustentável no país. Eu vou passar aqui a palavra para o David, mas antes de passar, gostaria também de mencionar a todos que depois do David mediar, vai ser aberto aqui pelo chat para perguntas e respostas. Então, fica aqui também essa abertura para todos os participantes poderem também, né, se integrar nesse webinar. Então, David, a palavra é sua. Muito obrigado. Vamos fazer um belo evento juntos. Obrigado, Miguel. Bem-vindos a todos. Temos com a gente dois palestrantes, participantes, que eu acho que são perfeitos para este assunto. O que eu tenho negociado com o Marcelo e com o Leonardo seria que a gente vai deixar eles apresentar rapidamente 5 minutos para o Leonardo falar do que é o Climate Bond Initiative, para o Marcelo apresentar o papel do BNDES no BIP. Eu vou fazer um esquenta, vou ir puxando assuntos
com os dois, como uma prévia para depois abrir para uma sessão de perguntas e comentários do público. Eu acho que nosso evento será um sucesso se a gente consegue engajar todos os presentes. Dito isso, Leonardo, você poderia começar se apresentando o trabalho do Climate Bond Initiative? Claro, David. Primeiro, agradeço imensamente o convite, Miguel. David, um prazer estar aqui, tá, e apresentar um pouco do nosso trabalho e o trabalho que a gente vem desenvolvendo especificamente aqui no Brasil e aqui na América Latina. Tá? Também cumprimento o Marcelo, meu colega aqui no painel. Acho que inicialmente só dar um contexto do que nós somos, do que nós fazemos. Tá? A Climate Bonds é uma organização sem fins lucrativos, baseada em Londres, no Reino Unido, mais uma organização internacional. Tá? Nós temos escritórios e sedes em todos os continentes. Aqui, na América Latina, nós temos um escritório na Colômbia, mais projetos andando no Brasil, Peru, México, Chile, Panamá, Costa Rica, Bolívia, enfim, estamos na região como um todo. Tá? E a Climate Bonds é uma organização que tem como objetivo principal mobilizar capital para a ação climática. Tá? E nós fazemos isso principalmente fomentando o mercado de nicho, que são o mercado dos títulos de dívida rotulado. Tá? Acredito que todo mundo aqui, ou talvez alguns já ouviram falar de títulos verdes, títulos sociais e sustentáveis. Então, a Climate Bonds tem como objetivo mobilizar esse capital, para que esse capital cresça, para que esse mercado cresça e esse mercado financie transição climática. Tá? E nós fazemos isso em vários diferentes work streams e linhas aí de engajamento. Tá? Uma das principais delas é a educação de mercado. Então, é trazer para os stakeholders, para vocês, para todos os interessados, o que são finanças sustentáveis, o que são instrumentos financeiros rotulados, quais as vantagens, como eles são estruturados, se você, potencial emissor, tem interesse como chegar até lá, você, potencial investidor, tem interesse como identificar os projetos mais críveis, mais robustos, tá? E toda essa educação de mercado é baseada numa segunda linha de trabalho muito forte, que é a análise de mercado. Tá? Então, a Climate Bonds é uma organização que mantém o tracking de todas essas operações financeiras que já vieram ao mercado com algum rótulo de sustentabilidade social, sustentável, verde, SG, blue, enfim, rótulos são incontáveis. E nós analisamos essas operações com base numa metodologia interna para ver se essas operações são realmente robustas, críveis, confiáveis ou não. E com base nesses dados, nós geramos conhecimento, relatórios, análises de mercado. Dentro desses relatórios, existe uma série muito famosa, nossa, um flagship nosso, que é o State of the Market. Então, anualmente, nós publicamos um relatório do estado de mercado de dívida sustentável a nível mundial e com certa granularidade e ao passar dos anos, a gente passou a publicar também relatórios regionais. Por exemplo, esse ano acabamos de publicar um relatório focado em Brasil. Tá? E relatórios que não são só um snapshot do mercado, não é só o que o mercado é hoje, mas também como a gente imagina esse mercado desenvolvendo ao longo do tempo, quais são as oportunidades. Nós temos uma outra linha de trabalho, que talvez seja o que a gente pode chamar de nosso core business hoje. A Climate Bonds é a única certificadora mundial de títulos verdes, tá? Nós temos um padrão de certificação que traz uma chancela para títulos verdes e, muito recentemente, nós expandimos isso para todo instrumento financeiro que nós chamamos ligado à sustentabilidade, Sustainability Linked Bonds, Sustainability Linked Loans, e estratégias de transição de empresas, tá? Além de ativos financeiros. Então, a gente deu uma ampliada nesse escopo, mas o nosso foco principal é a certificação de títulos verdes. Uma última linha de trabalho muito importante, eu fecho aqui para discutirmos um pouco mais depois, é toda essa assessoria e apoio ao desenvolvimento de políticas públicas que alavanquem esse mercado, que destravem esse mercado a nível mundial. Tá? E dentre essas políticas, não necessariamente uma política, mas um instrumento de política pública, desenvolvimento de taxonomias de investimento sustentável a nível nacional. Tá? A Climate Bonds foi uma das consultorias responsáveis pelo desenvolvimento técnico da taxonomia sustentável brasileira, claro, em parceria com outras consultorias e prestando esse apoio para o Ministério da Fazenda, certo? E para o Secretariado Técnico do processo de desenvolvimento da taxonomia. E nós fazemos esse processo em diferentes níveis de governança, várias outras jurisdições. Por exemplo, na América Latina e Caribe, fomos responsáveis pela taxonomia da Colômbia, Panamá, Costa Rica, Paraguai,
tivemos uma participação no Chile e, a nível mundial, várias outras, Tailândia, Ruanda, Hong Kong, Singapura, com o grande objetivo de trazer um guia a nível nacional. A Climate Bonds tem a sua própria taxonomia global, só que o nosso grande objetivo é aterrissar essa taxonomia global num documento nacional, que capture o contexto nacional, e nós prestamos toda essa consultoria. Tá? Então, aqui, resumindo tudo, o nosso objetivo é mobilizar o mercado para que cada vez mais capital vá para os projetos, ativos e atividades que realmente tenham esse benefício ambiental claro e provado. Fantástico, Leonardo. Super obrigado. Depois a gente vai entrar em perguntas mais específicas sobre Climate Bond Initiative. Marcelo, poderia, por favor, apresentar essa iniciativa tão interessante que você comentou comigo, o BIP? Sim. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço o convite em nome do BNDES, meu próprio nome. Vou tomar a liberdade de falar pessoalmente, embora as minhas opiniões coincidam em grande parte com as opiniões do banco, eu prefiro falar em nome pessoal, porque aí eu fico mais à vontade para expressar as opiniões e acho que o debate fica melhor, né? O que eu vou apresentar aqui hoje é a Brasília Investment Platform. É um nome em inglês que tem esse acrônimo BIP, né? Que é a expressão no Brasil de uma ideia que está se tornando comum no mundo, que são as plataformas de país de investimentos sustentáveis, né? Eu vou tentar mostrar, dado os desafios e a singularidade da Revolução Industrial que a gente tem pela frente, né? Enfim, como a gente está nesse início, vale a pena fazer uma contextualização breve. A singularidade dessa Revolução Industrial é porque ela é uma revolução focada nas externalidades. Antes, a gente teve revoluções industriais que criaram produtos, criaram processos que barateavam os processos de produção. Então, só para a gente ter uma ideia, a invenção da ferrovia fez com que o custo de transporte em direção ao meio oeste americano fosse reduzido em 1/10. Então, é fácil entender por que as ferrovias se espalharam tão rapidamente, né? Agora, a gente está querendo fazer mais ou menos as mesmas coisas, só que descarbonizando. E para fazer essas mesmas coisas, elas têm custos mais altos hoje. O que significa que a gente tem que criar demanda, a gente tem que reduzir riscos, a gente tem que favorecer o financiamento para fazer com que essas tecnologias, que muitas delas já existem, ganhem escala, tragam inovações que reduzam o seu próprio custo, e assim ela possa se tornar, como algumas já se tornaram, como a energia eólica e solar já se tornaram, competitivas em custo também, né? As plataformas de país em geral, e a BIP em particular, elas têm um objetivo que é o de resolver problemas concretos. Quando a gente fala assim em botar investidores, financiadores em contatos, pode soar que parece como se fosse um marketplace, né? Ah, aqui tem um projeto, tem banco XYZ pode estar interessado, mas não é isso. Ela é bem mais do que isso. Ela tenta resolver, não só tratar de planejamento. Então, por exemplo, a taxonomia do Ministério da Fazenda, ela é uma iniciativa que também está no âmbito da BIP, embora ela pudesse, ela existiria mesmo que não existisse a BIP, né? Mas ela é encapsulada na BIP porque ela vai ajudar em outras ações da BIP que eu vou tentar detalhar ao longo do debate. Fantástico. Obrigado, Marcelo. Leonardo, o BNDES acaba sendo um dos bancos de desenvolvimento mais conhecidos e eu acho que deve ser o maior banco de desenvolvimento do mundo. Então, bem ou mal, todo mundo tem ouvido falar do BNDES.
Eu entrei a participar no Climate Bond Initiative faz uns 6, 7 anos, eu acho. E conheci uma entidade que aquele momento era desconhecida de muitos, mas tinha um papel que eu achava muito interessante, com um conceito que eram títulos verdes, que era desconhecido. E eu acho que seria interessante você talvez apresentar um pouco como tem evoluído o trabalho do Climate Bond Initiative, se a gente for olhar o financiamento de dívida rotulada. Talvez se você pudesse dar uma visão, eu acho que você trouxe alguns slides, de como que isso tem evoluído globalmente e talvez geograficamente, né? Pode ser? Perfeito, David. Claro, claro. Eu acho que antes de entrar talvez nos slides, só uma historinha um pouco rápida do mercado para contextualizar, para vocês não verem um monte de gráficos sem contexto algum. Esse mercado de dívida rotulada, a gente pode dizer que ele surgiu em meados de 2006, 2007, com uma primeira emissão do Banco Mundial de um título verde, tá? No momento em que não existiam padrões para isso. E essa era uma grande dor do mercado. Então, basicamente, muito do que veio ao mercado nessa época era autodeclarado. E não autodeclarado porque alguém estava tentando lavar, a gente usa o termo em português lavagem verde, mas no bom inglês greenwashing, mas porque não tinha padrão. Você não tinha padrão para seguir. Então, naquela época, muita coisa boa saiu ao mercado, mas também muita coisa ruim. E não por má intenção, mas mesmo por desconhecer um pouco da parte técnica dessas estruturas financeiras. E é isso que a Climate Bonds vem para fechar esse gap. O nosso objetivo é trazer esses parâmetros, é trazer esses guias, para dizer o que realmente é um projeto, um ativo, uma atividade que pode ser chamado de verde, de sustentável, de social, e aí por diante, tá? Com o tempo, esse mercado foi evoluindo, outras formas de chancela foram sendo criadas. Então, por exemplo, nós temos os FPOs, as opiniões de segunda parte, que hoje dominam o mercado e são muito boas, tá? Nós temos os ratings de crédito, só que para esses dois quesitos, existe ainda um grande debate sobre os conflitos de interesse que isso pode ter, porque isso é um emissor de dívida pagando alguém para dar uma opinião. Claro, eu não estou dizendo que isso aconteça, tá? Isso não acontece. Mas é aquele risco que fica, aquela... Eu diria que o SPO é como se fosse uma margarina, parece manteiga, mas tem aquele gostinho estranho no fim que fica ali naquela estrutura, tá? E a Climate Bonds veio trazer algo para dar mais segurança para o investidor, que é a certificação, que é uma opinião de terceira parte. Então, nós desenvolvemos critérios, esses critérios são utilizados por esses mesmos provedores de SPO para dar uma opinião sobre uma operação financeira. Então, uma opinião de terceira parte, você separa todas as responsabilidades, tá? Enfim, mas todas essas chancelas trouxeram muito mais segurança para o investidor, e isso é o que é importante. E assim, eu, de forma alguma, estou dizendo que todo mundo tem que certificar é difícil. SPOs são ótimos, tá? Mas o importante é que todo esse movimento, essa atuação da CBI, trouxe essa chancela que fez com que o investidor tivesse segurança em colocar capital nessas operações e, claro, aumentando demanda, teoricamente você aumenta a oferta. Então, o mercado cresceu de nada para 6,5 trilhões agora até o mês de 2025. 6,5 trilhões de dólares é muito? É maior que o PIB da maioria dos países do mundo. Mas ainda é pouco quando você pensa no mercado de dívida global, que está nos seus 155 trilhões. Tá? Então, o mercado vem crescendo, vem ganhando espaço, só que e vem acelerando, só que ainda é um mercado de nicho. O nosso objetivo com o tempo é transformar títulos verdes, títulos sociais e títulos sustentáveis em títulos, tá? Só títulos. Mas a gente precisa ir tomando esse espaço com o tempo. E, pessoal, eu vou compartilhar uma apresentação com vocês bem rápido. Eu vou passar bem rápido por esses dados. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade depois para levantar perguntas, tá? Mas é só uma visão geral desse mercado de dívida rotulada, tá? Esses são dados da Climate Bonds. E eu convido a todos também para checar esse nosso relatório que nós publicamos no Brasil. Se eu não me engano, no final dessa apresentação tem um QR Code que olha bastante para essa análise no Brasil. Não só para os dados, mas para o futuro e para as projeções do que a gente pensa que vai acontecer. Tá? Situação do mercado de dívida rotulada a nível global. Vocês veem que o mercado varia. Ele chegou em um pico em 21, caiu em 22, subiu um pouco, subiu de novo em 24, até a metade de 25 ele atingiu a metade de 24, e nós estamos compilando agora os dados até o final de 25, e a gente está muito confiante que nós vamos passar esse pico que nós tivemos em 21 e em 24. Tá? Então o mercado vem crescendo, mas o que é importante a gente ver aqui?
O mercado de dívida, ele flutua. O mercado de títulos de renda fixa, ele flutua. E o mercado de dívida rotulada, ele está sujeito às mesmas flutuações. O que impede ou que incentiva uma empresa, uma instituição financeira a emitir dívida, também incide sobre dívida rotulada. Tá? O importante é que o share, a porcentagem do mercado de dívida que é rotulada, vem crescendo. Tá? A nível mundial, a gente está batendo 6%, mas aqui o dado interessante. Na América Latina e Caribe, 33% de todos os títulos emitidos têm algum rótulo, ou social, sustentável, verde, ligado à sustentabilidade, blue bond, enfim, ele tem algum rótulo. Então, na América Latina e Caribe, esse mercado ele está, de alguma forma, a gente usa o termo eat into, ganhando espaço do mercado de dívida não rotulado, ou vanilla bonds, como a gente chama. Tá? Importante mencionar que, a nível mundial, o rótulo que se sobressai é o verde. Verde quer dizer que todo aquele recurso está sendo usado para um projeto, um ativo, uma atividade que tem um benefício ambiental, claro e provado, seja esse benefício ambiental mitigação, adaptação e resiliência, conservação da biodiversidade, seguido de sustentável, que você une tanto benefícios sociais como ambientais, e sociais, tá? Que é benefício social, claro e puro. Isso a nível global. E SLB são os instrumentos financeiros linkados à sustentabilidade, ainda apresentam um share muito pequeno no mercado. A nível de América Latina e Caribe, nós sentimos as mesmas flutuações, tá? No primeiro semestre de 2025, a gente teve uma participação um pouco menor quando comparado ao primeiro semestre dos outros anos, muito devido a uma participação baixa de emissores soberanos, de governos emitindo dívida. Todos sabemos, Chile, Brasil, México e Brasil são grandes emissores de dívida soberana rotulada, mas toda essa emissão agora ela veio no segundo semestre, então a gente ganhou um pouco desse espaço. Eu só não posso apresentar os dados do segundo semestre ainda, porque eles ainda não foram compilados, tá? O que é importante vocês notarem, América Latina e Caribe, o que se sobressai é o rótulo de sustentabilidade, não o verde em si. A razão disso é muito clara. Tá? Nós temos um peso social ainda muito grande nos projetos que nós implementamos no país. Então, faz sentido que mais recursos sejam direcionados a projetos que tenham tanto um benefício social como um benefício ambiental. Aqui são os maiores emissores de dívida rotulada na América Latina e Caribe. Tá? O Brasil não é o primeiro. O primeiro é o Chile, seguido do México. O Brasil é o país com, de longe, mais emissores privados, maior número de emissões, só que nós não temos o mesmo volume, porque México e Chile são gigantescos emissores soberanos. E o Brasil entrou nessa agenda final de 2024, 2025, agora uma emissão nas últimas semanas, acho que um mês atrás. Então foram só 3 emissões soberanas, se eu não me engano, para 3 bilhões de dólares somados. Tá? E Chile e México já chegam perto dos bilhões. A nível Brasil, evolução do mercado, tá? Interessante, o Brasil não sentiu esses soluços do mercado de dívida ao longo do tempo. No Brasil, o mercado só vem crescendo, tá? E no Brasil, ao contrário da América Latina, o verde ainda sobressai em relação à sustentabilidade. Isso porque a gente tem uma oferta de projetos verdes muito grande, tá? E em 2025, a gente espera bater esse pico de 2024. Principais emissores no Brasil, não quero entrar aqui, mas vocês podem ver que no Brasil nós temos muito emissor corporate, então empresas, enquanto em países que emitem mais que o Brasil, como México e Chile, a agenda soberana ainda sobressai. E, gente, eu posso compartilhar esses gráficos aqui, tá? Isso é tudo aberto. Como eu disse, no Brasil, títulos verdes ainda se sobressaem e as empresas não financeiras dominam o mercado, certo? E aqui, só para fechar essa apresentaçãozinha rápida, um pouco dos nossos materiais, tudo aberto, open source, se vocês tiverem qualquer dúvida, tem muita coisa, e a gente fica à total disposição também para perguntas depois. Excelente, Leonardo, a tua apresentação. O David, eu não sei, eu acho que ele caiu aqui, e aí eu queria, então, aproveitar, Marcelo, para você poder também mostrar, né, você do lado do BNDES, como você está vendo o mercado, como o Leonardo aqui apresentou pelo Climate Bond, né?
Acho que seria muito interessante a gente ter essa tua visão. É, mas você diz especificamente sobre o que, Miguel? Não, eu digo assim, como o mercado, né, do que o Leonardo mostrou aqui, né, de emissões verdes Sim, e demais, né, ou seja, rúbricas, né, como o BNDES está vendo essa oportunidade, né, vocês como banco de desenvolvimento, né, com uma liderança importante dentro desse mercado, como vocês estão vendo essa oportunidade de emissão, né, para o próprio BNDES e também para financiamento, né, ou seja, das empresas, né, sim. dentro desse título sustentável. Bom, o BNDES ele já fez algumas emissões de títulos verdes, né? Na época que teve a primeira emissão, eu trabalhava no setor de saneamento. E então, como eu era o setorial do saneamento, eu acabei participando de um debate que foi um debate muito amplo com os financiadores, que era fazer esse papel que o Leonardo estava contando agora, na certificação, né? Não era uma certificadora, mas eles queriam saber exatamente para que aqueles recursos iam ser usados, né? Aquilo que eles iam financiar. E eu posso atestar que era um debate bem rico, porque ele envolvia uma certa visão que tem a ver com aquilo que se entende que é de fato mais sustentável, mais verde, né? Mas a gente também procurava mostrar as questões que são específicas de um país em desenvolvimento como o Brasil, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, quem está na Europa, nos Estados Unidos, quando fala em financiar aterro sanitário, eles já entendem que isso não deveria ser usado por um título verde. E aí a gente mostrava, não, mas é que no caso do Brasil, a gente ainda tem lixão. Então, financiar a formação de aterros sanitários é uma coisa que faz diferença. E com isso tinham, assim, eu estou falando desse caso porque esse era o caso do saneamento, né? Mas tinham vários outros. O caso do saneamento da parte de água e esgoto é também curioso, porque apesar de ser um, um investimento que traz muito retorno, muita externalidade econômica e social, né? Em termos de emissão, ele aumenta as emissões, porque você tem que tratar, né? Então, é como se deixar o esgoto sem tratamento fosse melhor sob esse aspecto. E, evidentemente não é, né? Mas todas essas eram discussões que me mostrava a riqueza e o que está em jogo, né? O BNDES não fez muitas emissões de título verde, mas ele vem crescendo de maneira consistente as suas emissões de debênture de infraestrutura, né? Que é um mercado que está em franca expansão no país. E o banco, ele continua emitindo via o seu instrumento, né, o seu produto tradicional, que é o FINEM, né? Financiamento de empreendimentos, mas ele passou a fazer crescentemente, pelo menos parte dos financiamentos via emissão de debêntures, que é uma coisa que traz, é, em termos imediatos, tem a possibilidade de usar o benefício fiscal que o BNDES transfere integralmente como redução de preço, né? Eu já fiz um estudo com um amigo meu do banco chamado Tiago Pereira, em que a gente mostrava lá que as debêntures, boa parte, na época que a gente fez 40%, não eram dos benefícios concedidos, não eram transferidos em termos de redução de preço. Ficava como remuneração extra dos compradores, que são basicamente famílias ricas, né? Mas o BNDES transfere e no futuro
para o BNDES é uma coisa que isso não existe ainda, mas pode existir, que é você usar o fato de ser um título imobiliário que pode ser vendido e, portanto, você consegue se capitalizar para fazer novos financiamentos, né? Então, o banco ele vem operando em mercado de crédito de maneira crescente com esses títulos. Bom, desculpem, a gente teve aqui vários apagões de luz Tá. e eu fiquei fora do ar. David, eu te representei aqui, logicamente não na magnitude que deveria ser, mas volto o bastão para você, David. Com Sim. certeza, perfeitamente, Miguel. Só queria saber se o Leonardo, você conseguiu já apresentar o mapa de emissões verdes e em que pé que estava isso. Eu vi a fala do Marcelo sobre a apresentação que você fez. E uma das perguntas que eu acho que está vinculada ao BIP, depois eu mostro como, é se a gente compara as emissões verdes do Brasil com, por exemplo, o Paraguai tem feito quase 10 vezes mais. Qual é o motivo do Brasil não ser representativo da forma que a gente imagina, visto o PIB que ele tem, a sofisticação do sistema financeiro e o potencial de projetos de sustentabilidade? Como que você enxerga isso? Perfeito, David. Acho que só um ponto aqui. Na verdade, eu estava apresentando um pouco disso. O Brasil é o terceiro maior emissor a nível América Latina e Caribe. A gente está atrás, na verdade, de Chile e México. São os dois maiores emissores. Tá? Chile e México, eles têm uma agenda soberana muito forte. Então, você vê no mercado uma dominância de emissões públicas rotuladas. Tá? No Brasil, embora nós temos a terceira posição, nós somos de longe na América Latina o maior mercado quando a gente fala de emissões, termo em inglês, non-financial corporate, então emissões de empresas. Tá? Agora, eu concordo completamente que o mercado ainda é aquém daquilo que ele pode ser. Tá? Nós temos muito potencial de projeto para incluir dentro dessas estruturas financeiras. E aqui fazendo a conexão com a BIP que o Marcelo apresentou. Tá? Uma das grandes dificuldades do mercado é, primeiro, identificar projetos que são escaláveis, projetos grandes, que podem ser empacotados dentro de uma operação financeira para atrair capital através de títulos. E aí a BIP vem para talvez resolver um pouco dessa dificuldade. Porque, e a gente debateu um pouco isso, o investidor ele tem apetite por essas operações. Todas essas operações que saem ao mercado com algum rótulo verde, elas são o que nós chamamos de oversubscribed. Quer dizer que elas têm mais demanda do que tem oferta. O último título soberano, se eu não me engano, ele foi oversubscribed 2,5 vezes. Quer dizer, enfim, você lançou 1 bilhão, você tem demanda de 2,5 bilhão de investidores querendo comprar aquele título. Tá? Então, existe ainda muita demanda por esses instrumentos. O que falta é conectar projeto com essa demanda. E quando a gente fala de projeto verde, social, sustentável, grande parte desses projetos eles estão dispersos, estão a nível local, município, estado, que é difícil de você capturar, primeiro, numa agenda soberana, e difícil para empresas e potenciais emissores agruparem tudo isso. Então, a BIP ela surge como esse espaço de agrupamento de projetos. E aqui não só para títulos, tá? Não só para o mercado de renda fixa, para outras formas de financiamento. A gente pensa no capital markets de forma mais ampla, equity, bank finance, enfim, o que seja. Mas você agrupa isso de forma mais profícua, tá? E essa não é a dor só do Brasil, essa é a dor de qualquer mercado. Como ter oferta de projetos para você colocar dentro dessas operações. Perfeito. Então, Leonardo, passando para o Marcelo, aproveitando o teu comentário, que na realidade, e é fato, é muito mais fácil você fazer colocações de dívida soberana,
porque é o menor risco de dívida que existe de qualquer país, se você está fazendo emissão local ou internacional. Então, o Brasil, certamente, se está fazendo emissões corporativas, é limitado a ou projetos que têm receita em dólar e atraem investidor estrangeiro, ou ao mercado de poupança brasileiro, que já por si é um mercado que concorre com o Estado por essa poupança. Marcelo, então, desde esse ponto de vista, talvez um passo atrás, qual é o problema que o BIP vem a resolver? Do meu ponto de vista, da forma em que eu enxergo a economia, o motivo de existir um BIP é porque tem alguma falha de mercado. Pode ser um preconceito meu, mas será que o setor privado não sabe identificar projetos? Será que os projetos não conseguem ter um retorno atraente para investidores e precisa atrair com algum tipo de garantias? Será que alguns desses riscos não são contornáveis? Então, o soberano, através de uma figura que nem o BNDES, tem que aparecer? Ou tem alguma outra falha no sistema financeiro brasileiro, internacional, que o BNDES tem identificado e esta solução? Sim, Qual é a sua opinião? eu acho o seguinte, eu começo respondendo pelo fim, pela minha fala inicial, né? Como a gente está falando de uma revolução tecnológica que tem como foco principal promover o combate a uma externalidade negativa, que é a emissão de carbono, isso, por natureza, exige coordenação e dificulta a participação do setor, do setor privado, do mercado tal qual ele usualmente faz. Por quê? Porque a maior parte dos benefícios não são internalizáveis no fluxo de caixa do projeto, né? Então, as externalidades, seja pelo benefício, seja pelo custo, né? A definição clássica é benefícios ou custos que não são internalizáveis no fluxo de caixa do projeto. Então, faz com que a gente tenha um benefício. Quando a gente faz um projeto de biometano, a gente está promovendo uma dupla descarbonização, né? Resolvendo dois problemas, porque a gente está gerando energia limpa e, ao mesmo tempo, está resolvendo o problema do lixo. Isso interessa, é uma solução de engenharia assim, brilhante. Agora, quem está produzindo isso, ele vai concorrer com quem está gerando energia, com quem está fazendo o manejo do resíduo sólido urbano. Isso não necessariamente vai ser tão competitivo, né? Então, o que a BIP procura resolver quando eu disse que ela não é um marketplace, que ela é muito mais do que isso, quer dizer que ela na verdade não é uma coisa que está definida de maneira muito certinha. Ela é um espaço, um, um, um ambiente de discussão que busca resolver diversos problemas, né? Então, a gente tem questões regulatórias, então, por exemplo, a taxonomia, né? E tem questões de financiamento. Nas questões de financiamento, por exemplo, o trabalho inicial da BIP foi buscar projetos de transição energética e transição ecológica do Brasil, né? O Brasil tem um monte desses projetos, mas a gente identificou lá é, 16 projetos, 23 bilhões de dólares de investimentos, com diferentes graus de maturidade, com decisão de investimentos nos próximos anos, não é imediata, né? Mas, ao fazer esse debate, a gente identificou, por exemplo, que os investidores eles ressentem pela falta de subsídios, se ressentem pela falta de algum custo privilegiado, de algum custo de financiamento privilegiado. Pode ser com subsídio, pode ser com capital catalítico. E aí, enfim, o trabalho do BNDES ao longo de sua história foi
prover investimentos com algum tipo de custo privilegiado, né? Só que desde 2017, o BNDES já não opera mais com subsídios intrínsecos, né? Ele opera, por exemplo, com subsídios do Fundo Clima. Mas a gente queria escalar isso para uma coisa que fosse além dos recursos do Fundo Clima, que são muito, muito limitados. Então, teve uma ideia que foi a do Fundo Catalítico, que tinha até um fundo ligado a a um grande fundo que estava disposto a colocar recursos nesse fundo catalítico brasileiro, mas queria que o BNDES colocasse também. E aí o BNDES ele se deparou, numa grande ironia, com uma impossibilidade estatutária, porque como a gente está falando de fundos de equity, a demanda era especificamente para fundos de equity nesse caso, tá? A BNDES Par, que é o braço de renda variável do BNDES, ela não pode operar é, provendo subsídio, ela não pode ter uma remuneração abaixo dos outros acionistas. Isso é irônico porque o BNDES foi criticado durante anos por oferecer subsídio em operação de renda variável, e a gente sempre dizia, não, mas o BNDES opera em renda variável sempre a custo de mercado. E agora, isso que era enfim, era da natureza do negócio, virou um obstáculo. Só que aí o Ministério da Fazenda era uma iniciativa que o BNDES estava trazendo, que partiu até de uma iniciativa da Bloomberg, que a Bloomberg ela estava disposta a usar parte dos seus recursos de doação para para financiar o início das plataformas de países que ela negocie, né? Então, ela queria colocar esse recurso para fazer, que seria uma consultoria gratuita para buscar é, esses projetos no Brasil. Só que o problema do Brasil não é exatamente falta de projeto, né? Então, a gente estava tentando estruturar a BIP, a gente identificou essa questão da falta de recursos privilegiados para equity e a dificuldade do BNDES de prover isso. Aí o Ministério da Fazenda veio com uma possível solução. O GCF, que é o Green Climate Fund, que é um fundo, né, ligado à ONU, em que os países ricos fizeram doação e essas doações são alocadas para países em desenvolvimento que são relevantes na questão ambiental, né? Ele estava interessado em diversificar sua forma de apoio. Então, em geral, ele fazia doação para setor público. Ele queria passar, digamos, uma parte, metade das suas doações para investimentos privados, de forma que ele conseguisse alavancar os recursos, cada dólar que ele coloca, 4, 5, se possível, 8 vezes. Então, isso foi um aporte que o Ministério da Fazenda trouxe para solucionar um problema que a BIP, no secretariado do BNDES, né, no trabalho ali do dia a dia que o BNDES está executando, tinha identificado. E aí a gente está tá no final, né? Isso já foi anunciado, mas ainda não está formalizado, né? Então a gente fala com cuidado porque a gente ainda não tem os valores, precisa ser aprovado pelo GCF, mas a gente já tornou público que essa iniciativa está sendo gestada e vai vir e vai ser concretizada no futuro, né? Enquanto isso, o BNDES decidiu fazer a sua chamada de clima. O que é a chamada de clima? O BNDES disponibilizou até 5 bilhões de reais para fundos de crédito, então são 1 bilhão para fundos de crédito, em que o BNDES entra com alavancagem de até 50% de participação, né? Então é mais ou menos 1 para 1. Tanto os fundos de transformação ecológica em geral, quanto os de solução baseada da natureza especificamente, né? Os que são mais ligados à questão de reflorestamento, de florestas nativas, que são fundos mais difíceis, né? Então, esse aí estava separado. E no caso de equity, pode ser até
até 4 bilhões, para até 5 fundos, tá? Então, são 5 fundos em que o BNDES vai entrar com até 3 fundos, ele vai entrar até com 1 bilhão por fundo, sendo que a participação máxima, no caso do equity, não é 50%, mas 25%. Então, a alavancagem é maior, né? E 2 fundos de soluções baseadas na natureza com até 500 milhões por fundo. Então, se a gente fizer as contas aí, 500 milhões em 2 fundos de crédito, dá 1 bi, 2 fundos de equity com 500 milhões dá outro bi, e tem 3 fundos de equity que são até 1 bilhão, que dão 3 bi, perfazendo os 5 bi que eu mencionei. Esses 5 bi deveriam alavancar até 13 bilhões e daria um total de 18 bilhões. Hoje foi divulgada a primeira fase da seleção, a segunda fase a seleção final vai ser em janeiro, né? Então está lá disponível no site do BNDES. E eu, assim, o presidente do banco já falou desses números, então eu posso também repetir aqui, já se tornaram públicos, né? O BNDES recebeu 45 propostas, sendo que esses fundos estavam pedindo 21 bilhões, né? Ou seja, mais de 4 vezes o que o BNDES estava disponibilizando, e a captação almejada seria de 70 bilhões no total, né? Só que esse fundo ele tem um problema. Como a Bendespar só pode atuar com recursos a custo de mercado, esse aqui ele visa projetos que são projetos é, que, que, que têm retorno-alvo, que é uma coisa feita para o fundo ganhar dinheiro, né? Ele não vai ter nenhum tipo de limitação. Então, essa chamada de clima, ela vai se conectar com o fundo catalítico, porque os vencedores dessas chamadas de clima vão poder aplicar para o fundo catalítico. E aí, lá no fundo catalítico, vai ter recursos do GCF, mas vai ter recursos do BNDES também. Por quê? Porque o BNDES vai ajudar a dar tamanho, né? Ele vai usar os seus recursos de longo prazo para dar tamanho. E outras instituições e os investidores privados que vierem, o teto de remuneração que o GCF vai estabelecer para ele mesmo não poderá ser alocado para o BNDES nem para qualquer outro banco de investimento ou multilateral, mas será alocado para os investidores privados. Então, assim, eu não sei, ainda não está definido qual que vai ser a remuneração, mas se a remuneração for para a gente ter um parâmetro de Brasil, for de 6% real, Perfeito. o que exceder 6% vai ser alocado para os demais cotistas privados, não para o BNDES e não para e o GCF, evidentemente, está aceitando ter esse teto de remuneração. Ele pode ser, é provável também que tenha um mecanismo de primeiras perdas, que é um mecanismo importante por conta dos riscos que estão envolvidos nesses projetos de transição ecológica que são mais arriscados, né? Então, com isso, o GCF vai conseguir o que ele queria, que era alavancar os recursos que ele vai prover ao Brasil, né? O BNDES conseguiu solucionar um problema que a BIP tinha identificado, e conseguiu, ao mesmo tempo, fazer a sua chamada de clima, que teve não só essas 45 propostas, como grande parte dos fundos, dos grandes fundos globais, mostraram interesse e estão competindo. Perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta para vocês dois comentarem, e vamos abrir para o público fazer perguntas, e já tem 2 perguntas aqui no chat. Seria ótimo que as pessoas que estão fazendo a pergunta, por favor, identifiquem seu nome e associação ou empresa com a que elas estão. Acho que isso seria mais interessante para todo mundo. A pergunta que eu tenho é o seguinte: vamos começar com você, Leonardo.
o modelo... Você começou com o Climate Bond Initiative lá atrás, a gente começou com títulos verdes. Um pouco a teoria naquela época era que se você tivesse a governança necessária para obter a certificação que uma CBI podia dar para você, você conseguiria acesso à dívida rotulada e teria um ganho, porque do ponto de vista dos investidores, além de ter objetivos de sustentabilidade, de ESG, eles enxergavam que você conseguir cumprir as exigências de uma certificação queria dizer que tinha uma governança suficiente e essa transparência dava para você um melhor preço na emissão de dívida. Pelo menos essa era a teoria naquele momento. O mercado tem ido evoluindo. Você mesmo colocou que a emissão de títulos rotulados soberanos tem muito mais sucesso do que de empresas. E agora o que o Marcelo está colocando é um projeto que tem outros projetos similares fora do Brasil, onde você traz fundos catalíticos numa parceria com o setor público para tentar dar solução ao que o Marcelo colocou, que são as externalidades negativas. Então, a pergunta que eu faço para você é: qual é a sua leitura sobre este movimento de não só depender do setor privado, de incluir setor público, de incluir fundos catalíticos? Qual é o impacto que você está vendo? E o que você está vendo como cases internacionais? Perfeito, David. O primeiro ponto, quando a gente fala de precificação de qualquer operação financeira, eu não sou economista, tá? Mas a gente entende que a precificação ela está relacionada a risco, é um jogo de risco, tá? E a isso depende a remuneração do investidor. O investidor que quer tomar mais risco, ele deve ser remunerado melhor do que o investidor que quer tomar menos risco. Existe um risco inerente de qualquer operação rotulada, qualquer investimento verde, que é o risco de greenwashing, que é o risco daquilo não ser verde. E é o risco reputacional para a empresa que emite e para o próprio investidor. Isso é sim precificado, tá? Esse risco de greenwashing. Então, quanto mais chancela você tem, menor a precificação desse risco. Só que um parênteses aí. Quando nós falamos de operação rotulada, eu gosto de trazer à tona alguns benefícios antes do benefício financeiro, de menor custo. Tá? Primeiro, benefício reputacional. Você está mostrando que você está fazendo algo que tem um impacto positivo. Isso, para muitos setores, é extremamente importante. Tá? A questão reputacional pesa muito. Puxando a sardinha aqui um pouco para a minha vida regressa, sou engenheiro agrônomo, trabalhei com agro há muito tempo. O agro é um setor que sente um peso reputacional muito grande e, de alguma forma, isso afetando até a atração de investidores. Tá? Segundo ponto, você está mitigando o risco climático. Tá? Isso não é colocado na ponta do lápis, mas se você parar para entender o quanto de risco você está reduzindo por investir em mitigação de mudanças climáticas, essa é uma remuneração que você não leva em conta. Tá? Mas isso existe. Terceiro ponto, você está acessando bolsos diferentes. Não necessariamente você está acessando o mesmo bolso que você ia acessar com uma operação vanilla. Então, eu gosto de trazer esses três grandes benefícios para dizer que o quarto é que você pode ter uma precificação mais favorável se você rotular sua operação financeira. Seja certificada através de um SPO, o que seja. Existe essa possibilidade. E nós chamamos essa precificação favorável, ou esse ganho de preço por parte do emissor, de greenium. Então, um prêmio verde que esse emissor pode ter. Isso existe? Existe. Existem muitas operações? Existem. Só que é difícil você avaliar a magnitude onde está. Por quê? Para você dizer que uma operação ela tem um greenium, você tem que comparar uma operação verde com uma operação exatamente idêntica, não rotulada, e ver a relação de curva e demanda dessas duas operações. E a nível de América Latina, isso é achar uma agulha no palheiro. Você tem duas operações extremamente idênticas para comparar.
tá? Porque nosso mercado ainda tem um volume pequeno quando comparado a outros mercados de capital. Mas, a nível global, a gente tem alguns exemplos. Um muito clássico. O governo japonês emitiu um título soberano dentro daquele programa que eles chamam de GX, que é o Economy Transition, alguma coisa, que é um programa focado na transição econômica para uma economia de baixo carbono. Um título certificado pela CBI e um título não certificado pela CBI, porque eles não conseguiram achar projetos o suficiente que a gente tivesse critério para eles incluírem dentro desse título. Esse título certificado teve um greening de 1,5 bips, tá? Basis points, quando comparado ao título não certificado. Títulos idênticos, tá? Maturidade, tudo. É um sinal de que existe uma demanda diferenciada por parte do investidor para esses títulos certificados, tá? Mesma coisa na Colômbia. A Colômbia, quando lançou a sua taxonomia, dentro do plano de implementação, estruturou uma operação financeira, tá? E trouxe essa operação financeira ao mercado, alinhada à taxonomia, e ao mesmo tempo lançou uma outra operação financeira idêntica, não alinhada, para testar esse apetite do mercado. E eles conseguiram também um premium nessa operação alinhada. Então, isso existe. Embora a gente ainda veja isso em operações muito grandes. Em operações pequenas, esse ganho financeiro ainda fica um pouco mascarado. Tá? Então, eu não posso vir aqui dizer para todo mundo que você vai ter um benefício monetário se você rotular hoje. Diretamente, talvez não. Você vai ter vários outros benefícios secundários. Tá? E quanto a essa relação de capital público e privado, isso é uma posição um pouco mais pessoal e não tanto da CBI, embora vários colegas concordem com isso. Transição econômica para uma economia de baixo carbono, ela vai acontecer em escala quando as oportunidades de transição forem oportunidades de negócio, business opportunity. Exemplo claro, agricultura. Qual foi uma das principais medidas a nível de sistema de produção nos últimos anos que mitigou o maior potencial possível de gases de efeito estufa? Claro, além de você não desmatar. Plantio direto. Algum agricultor, plantio direto, você não revolve o solo, você deixa palhada, você absorve carbono. Algum produtor de soja, de milho, de trigo, de algodão no país implementou plantio direto porque é alguma coisa que fazia bem para o clima? Não. O cara está interessado em manter o negócio dele em pé. Ele implementou plantio direto porque ele tinha um benefício econômico, maior fertilidade de solo, menor erosão e, por tabela, mitigação de mudanças climáticas. Então, a gente vai conseguir escalar essas oportunidades quando a gente conseguir dar para elas uma cara de business opportunity. E aí eu acho que é onde entra o capital catalítico. Para tornar essa oportunidade palatável para o investidor e, com o tempo, tornar ela um business opportunity, para que ela possa caminhar sozinha. Energia solar, outro exemplo. Tá? Você já teve os seus subsídios, você já teve os seus apoios. E, com o tempo, se tornou um negócio. E o mesmo para qualquer oportunidade de investimento. Isso é uma visão bem simplista. Eu sei que isso é muito mais complicado. Existem várias estruturas, o Marcelo muito mais munido aqui para falar dessas estruturas do que eu. Mas, na minha visão, esse é o papel do capital concessional catalítico. É você tornar essas oportunidades palatáveis, escaláveis, para que isso ganhe escala no setor privado e atraia o investidor privado. Talvez exista alguma coisa que nunca vai... Sim, e eu acho que um grande exemplo é conservação de florestas. Se fala muito de crédito de carbono. A gente ainda não conseguiu colocar projetos de pé que tenham um cash flow na conservação de florestas para atrair capital privado de forma substancial. Existem estruturas tentando fazer isso. Mas pode ser que aconteça. Tá? Mas aqui a mensagem é essa. Eu acho que o capital catalítico ele tem esse objetivo. Tornar oportunidade de investimento aquilo que ainda não é uma oportunidade de investimento. Para o capital privado. Obrigado, Leonardo. Antes de passar a palavra para Marcelo, eu ia fazer um comentário, porque meu comentário era: vocês são dois players grandes no mundo de financiamento da transição energética. E meu comentário é um pouco mais sobre a geopolítica de financiamento e como que isso tem evoluído nos últimos anos. Então, em 2020, eu publiquei um artigo na revista da FUNSEX, inspirado pela carta que o Larry Fink, que era o CEO da BlackRock, tinha feito naquele momento para
os CEOs de todas as investidas, e a BlackRock, sendo o maior gestor de ativos do mundo, deve ter 3, 5%, sei lá, de todas as empresas listadas em bolsa. Então, era um impacto muito grande de um dos grandes players do setor financeiro, que a gente tipicamente associa com uma agenda que não é necessariamente pró-ESG, pró-sustentabilidade, pró-valores, onde ele colocava investimento em ESG é uma questão de risco e planejamento a longo prazo, e a partir de agora todo mundo tem que incorporar isso. E depois a gente viu bancos centrais entendendo que precisavam até entender como que o ESG, o impacto de risco climático, afetaria as instituições bancárias. Então, isso teve um progresso. Em 2023, teve uma grande mudança política nos Estados Unidos, um grande movimento ideológico no resto do mundo. A BlackRock recuou, começou a dizer, bom, veja bem, saiu de algumas das organizações que, como Net Zero Asset Management, acho que era. Então, teve um grande recuo do setor financeiro tradicional com a pauta climática. E agora, em 2025, o BNDES está falando de um programa de trazer uma parceria com fundos. Alguma coisa. A pergunta é: o que mudou e como que você está enxergando isso? Então, Marcelo, se você tiver um comentário assim mais macro para fazer, ou simplesmente se tem outros cases internacionais nos quais o BNDES se inspirou para o BIP. Sim. Essa ideia de plataforma de país é uma ideia relativamente nova. Na verdade, a plataforma brasileira, ela tem sido, até o momento, né, o caso mais em voga. Justamente porque, aí assim, né, tem a questão das capacidades estatais, né? Como você tem o BNDES aqui, e o BNDES tem e é justamente num país que não é porque o Brasil fosse ambientalista desde meados do século XX, mas como a gente tinha pouca oferta poucas reservas de carvão, de petróleo em meados do século XX, a gente foi buscando outras formas de obter a nossa soberania energética. E no caso da eletricidade, caminhou pelas energias renováveis, né, durante muito tempo com as hidrelétricas, e agora, neste século, com eólica e solar e biomassa. Então, o Brasil tinha já uma história, por circunstâncias que a gente foi capaz de responder de maneira virtuosa, né? E o Brasil, por conta da floresta amazônica, assim, o Brasil tem a questão do Brasil nas emissões é muito singular, né? Porque nós somos o quinto maior emissor do mundo, tendo, acho que a sexta maior população, 11º, 10º maior PIB. Ou seja, a gente é um emissor intensivo de carbono. Mas a gente, per capita. Só que a gente só que 50% das nossas emissões são desmatamento. Então, quando olha para energia, o Brasil tem pouquinho. Perdi esse número aqui, eu costumo falar dele. Então, o Brasil, para se tornar uma economia neutra em carbono, a primeira coisa que o Brasil precisa fazer é cumprir com a meta do governo federal de acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Provavelmente vai ter que fazer um pouquinho mais, vai ter que restringir o que é desmatamento legal, porque eu acho que se for pelo que eu ouço, se for nos critérios atuais, não basta. Mas enfim, o caminho do Brasil é esse e ele retomou esse caminho desde 2023, né? Agora, isso não gera PIB, né? Isso não gera economia. Só que a gente tem um monte de outras coisas que geram. Então, a gente tem as principais fontes renováveis, né? Sol, água, vento, biomassa. Né? A gente tem uma série a biodiversidade permite fazer uma série de outras coisas. Então, a BIP no Brasil, ela não é estranho para mim, e nem é porque o Brasil resolveu também ser o país líder, é, porque acha isso bonito, mas é porque o Brasil tem condições
de fazer da transição ecológica uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de reindustrialização, uma oportunidade de reindustrializar fazendo desconcentração regional. E a BIP ela é simplesmente um espaço em que a gente tenta resolver esses problemas de maneira pragmática. Outros países fazem, talvez a China não precise de uma BIP, porque é um país que tem no planejamento, tem uma história de planejamento muito centralizado e muito forte há muito tempo, né? Mas no caso do Brasil, eu entendo que a BIP, esse exemplo que eu dei aqui, foi um exemplo que não é exatamente, não é nem de finanças e é pouco de economia. É um exemplo de sociologia, é um exemplo de etnografia, é como é que os problemas foram surgindo e como é que essa institucionalização da BIP permitiu com que as respostas pudessem ser dadas. As respostas poderiam ser dadas sem a BIP? Talvez, mas o fato de colocar, por exemplo, BNDES e Fazenda para conversar num ambiente desse, eu acho muita coisa, porque normalmente BNDES e Fazenda estão discutindo questões fiscais. Nesse caso, a gente está querendo solucionar problemas que é do interesse da Fazenda, é interesse do BNDES, e aí as soluções vão surgindo. Surgiu com trazer o GCF, mas não foi só isso, não. A terceira rodada de chamada do EcoInvest provavelmente incluirá recursos para private equity, com os bancos que receberem vão pagar 1% ao ano, com alguma alavancagem também mínima, né? E aí, esse recurso catalítico vai vir do governo federal, né, da Fazenda, para os bancos fazerem uma coisa que está começando a ser feita agora com o GCF, o BNDES, com esse primeiro fundo catalítico. Ok, obrigado, Marcelo. A gente tem pouco tempo, vamos tentar encaixar o maior número de perguntas, então peço tanto para o Leonardo quanto o Marcelo serem o mais objetivos e breves possíveis. E, por favor, escolham vocês se os dois querem tentar responder uma pergunta ou tem um comentário. A primeira pergunta que apareceu no chat é do Sérgio Volki, da Cogni ESG. Ele pergunta se é possível estruturar operações para financiar plantios que absorvam CO2. O comentário dele é mais extenso. Ele fala do resultado da poluição no Brasil, que leva à morte mais de 50 mil pessoas por ano. O valor disso são uns 15 bilhões de reais de gastos com o sistema de saúde e perda de produtividade. Enfim, ele vai colocando o custo que a falta de estruturação de plantios que absorvam CO2 tem para o PIB. Quem de vocês quer começar? Eu posso responder. Por favor, Marcelo. Então, eu gostei muito da pergunta. Eu não sei se eu sou capaz de falar especificamente, porque eu passei sempre muito longe da área de agricultura. Mas eu vou aproveitar o gancho dele para falar de um outro lado da BIP que é muito relevante. Por exemplo, a BIP ela é capaz de lidar com coisas que o BNDES, no seu dia a dia, não opera. Então, por exemplo, a agricultura regenerativa o BNDES não opera, porque isso está muito longe do que a gente vem fazendo no setor de agricultura, né, Plano Safra, e de agroindústria, que é para industrialização mesmo, né? Só que no caso da BIP, isso é um tema que é impossível de não se deparar com ele, né? Então, o que eu imagino é que daqui a alguns anos o BNDES vai conseguir operar com a agricultura regenerativa porque a BIP vai começar a solucionar problemas que hoje impedem que essas operações tenham risco de crédito e garantias, etc., que tornem elas bancáveis do ponto de vista do BNDES. Acho que, para quem é da área de infraestrutura,
eles certamente conhecem as áreas de estruturação de concessões e PPPs do BNDES. Há 20 anos, eu participei da origem dessa área. Eram 5 pessoas. Hoje a gente tem 2 áreas disso e elas fizeram uma revolução no setor de saneamento, fizeram com que o Brasil tenha um percentual de rodovias pedagiadas incrível, gerou um monte de negócio para o BNDES. Então, eu acho que a BIP, ela de certa forma, é claro que concessão você está falando de coisas que são muito mais reguladas, né? Setores muito mais consolidados, mas que o Brasil tinha e tem deficiências que a estruturação de projetos ajudou a resolver, está ajudando a resolver. Eu acho que a BIP vai conseguir fazer esse papel e o caso da agricultura regenerativa é um deles. Obrigado, Marcelo. Leonardo, algum complemento? Só um complemento bem rápido aqui. Sim, é passível de estruturação e de financiamento com os seus devidos riscos. Quando a gente fala de agricultura, é um dos setores mais complicados no que diz respeito a padrões, porque a agricultura não é um setor padronizado, que a gente chama de agricultura regenerativa tropical. No Brasil é uma coisa, nos Estados Unidos é outra. O que eu chamo de agricultura regenerativa tropical no Paraná é uma coisa, no Mato Grosso é outra. Então, isso para o investidor também é uma fonte de risco, tá? Essa dificuldade de padronização. Isso é um pouco do que a taxonomia sustentável brasileira vem para ajudar, para dizer o que a gente pode chamar de agricultura sustentável a nível nacional, tá? E reduzir um pouco desse risco de investimento. Mas acho que é só esse meu comentário adicional. Ok. Por favor, ao público, fiquem à vontade de colocar perguntas no chat para a gente repassar para o Leonardo e o Marcelo. Enquanto a gente aguarda mais perguntas... Tem uma outra pergunta do Zé Penido. O Zé Penido, na realidade, foi superintendente da área internacional do Bradesco e professor aqui da Fundação, participa da comissão de Trade Finance nosso. Ele fez 2 perguntas aqui. Uma é como o Climate Bond Initiative e o BNDES, através do BIP, né, podem acelerar a tropicalização da taxonomia mundial de finanças sustentáveis para o contexto brasileiro, especialmente para a certificação verde sustentável no agronegócio e exportações. E a segunda pergunta dele é: podem instrumentos como nota de crédito de exportação verde, a CCB verde, que é a Cédula de Crédito Bancário Verde, serem reconhecidas e integradas à análise e certificação da CBI como financiamentos verdes? Obrigado, Miguel. Eu não estou enxergando todas as perguntas no meu chat. Eu acho que eu posso pegar essa, a primeira. Começar pela segunda. Sim, qualquer instrumento financeiro é passível de rotulagem. Tá? A gente usa o termo bonds. Quando a gente traduz, talvez, o termo bonds para o Brasil, a primeira coisa que vem à mente é debentures, mas existem vários instrumentos, securitização, CRAs, qualquer instrumento financeiro, um simples empréstimo bilateral, você pode rotular, desde que o recurso levantado por aquele instrumento ele esteja indo para um projeto, um ativo, uma atividade que tenha esse benefício ambiental claro e provável. Tá? Então, todo instrumento, Trade Finance, ACC, ACE, o que seja, mas a gente só precisa linkar o recurso ao uso dele e esse uso estar alinhado a um standard ou critério robusto e crível. Tá? A primeira pergunta, na verdade, existe uma taxonomia global, a taxonomia da Climate Bonds, tá? É a única que tem critérios para o mundo inteiro. E a dificuldade disso é que os setores eles têm contextos diferentes em diferentes regiões. E aí surge o termo tropicalizar, que eu gosto de usar bastante, e acho que o principal instrumento que buscou tropicalizar esses critérios a nível nacional é a taxonomia sustentável brasileira. E esse é o trabalho que nós fazemos da CBI. Como que a gente usa esse critério global que nós temos no contexto nacional? Então, o que a taxonomia sustentável brasileira buscou trazer e trouxe são esses critérios tropicalizados. Então, esse eu acho que é o principal instrumento. É isso. Esse trabalho já está sendo feito, né? É que a pergunta é muito relevante porque o Brasil ficou atrasado nisso, né? Que enquanto o mundo estava fazendo isso, a gente tinha um governo negacionista.
Mas isso foi uma das primeiras iniciativas. O BNDES fez, a partir de 23, a sua própria taxonomia, e depois ele participou, tentando influir na taxonomia sustentável brasileira, a qual o Leonardo se referiu. E agora a gente vai rebater a taxonomia na nossa própria taxonomia. Na chamada de clima, a nossa taxonomia é usada, ela é importante na pontuação. Então, o que é considerado, que a gente chama lá de verde claro, né? Por exemplo, é, saneamento, desenvolvimento urbano, são coisas importantes, mas mas não é tão transformador em termos de sustentabilidade. Mas se está falando de plantar a floresta nativa, aí é o verde escuro, e isso está sendo considerado na pontuação. Miguel, como o meu chat não está atualizando, você está conseguindo enxergar a próxima pergunta? Sim. Tem uma pergunta aqui do Mário, que é o nosso editor-chefe da Revista Brasileira de Comércio Exterior, do Mário Cordeiro. Como o Climate Bond Initiative e o BNDES podem acelerar a tropicalização da taxonomia mundial de finanças sustentáveis para o contexto brasileiro, especialmente para a certificação sustentável na indústria de transformação que operam nas exportações, notadamente para a União Europeia, para atender o CBEAM? Posso também, acho que comentar rapidinho, que Marcelo fica à vontade se tiver qualquer ponto adicional. Seguindo a mesma linha, a tropicalização dos critérios ela já foi feita, está sendo aprimorada com as iniciativas da taxonomia sustentável brasileira, o próprio BNDES também já desenvolveu sua taxonomia, agora rebatendo a taxonomia brasileira para dentro de casa também e aprimorando isso. Agora, qual que é a função da taxonomia sustentável? É mostrar o que nós, Brasil, consideramos sustentável nas mais diversas atividades. Então, por exemplo, eu tenho um critério para a produção de cimento, para a produção de aço. A indústria que atinge aqueles critérios pode considerar aquela produção sustentável do ponto de vista dos critérios brasileiros, tá? E isso é muito importante porque você mostra para o investidor internacional, para o importador internacional, o que o Brasil considera sustentável. O importador internacional vai aceitar isso? Aí é com ele. Ele vai decidir se isso é o suficiente para ele, se o que você está reportando é o suficiente para ele. Agora, se você é um comprador europeu e você está importando do Brasil, você tem que prestar também contas com base na taxonomia da União Europeia, que é um padrão diferente. Então, assim, sim, a taxonomia brasileira ela vai trazer critérios para o que o Brasil considera verde. Como que isso é implementado a nível internacional e como essa harmonização é feita, vai depender também das outras partes envolvidas. Um ponto muito importante, sempre quando a gente fala de taxonomia, do desenvolvimento de taxonomias nacionais, uma das principais bandeiras que a gente levanta durante o processo de desenvolvimento é a interoperabilidade. Então, independente da taxonomia ser tropicalizada, ela, de alguma forma, ela tem que falar a mesma língua que as outras taxonomias, para facilitar esse entendimento. Não confundam falar a mesma língua com falar a mesma coisa, tá? Você pode ter indicadores diferentes, grandezas diferentes, só que pelo menos unidades iguais. Tá? O que dificulta é quando você tem dois documentos completamente diferentes, olhando para fatores de emissão completamente diferentes num processo, e o cara de lá não entende aqui e eu não entendo lá. Tá? E a taxonomia brasileira, dentro de um determinado limite, ela é bastante interoperável. Agora, a gente ainda está a ver como que os principais parceiros comerciais, investidores estrangeiros, vão aceitar os critérios que nós desenvolvemos. É um jogo de multilateralismo, tá? E é assim mesmo que funciona. Bom, Excelente, Leonardo. primeiro mandar um abraço para o Mário, muito tempo que a gente não se vê. E só complementar o que o Léo colocou muito bem, com dois pontos muito breves. O primeiro é o seguinte: de certa forma, a taxonomia sustentável brasileira se beneficiou do nosso atraso, né? A gente conseguiu olhar para o que estava no mundo, e aí é natural que a nossa tenha mais operabilidade do que as que vieram antes, né?
Então, como instrumento, eu acho que o Brasil conseguiu colocar de pé uma coisa que é muito relevante. A segunda coisa, gente, todo mundo aqui sabe, né? O instrumento da taxonomia é criar uma forma de conversar, né? Agora, as decisões são tomadas pela política, né? Então, o Brasil tem uma série de oportunidades que ele vai desenvolver mais ou menos, dependendo das decisões que são tomadas externamente. Então, só para ficar num exemplo muito besta, né? Quer dizer, não é besta, mas se a Europa cria em algum momento uma restrição para aços, né? O setor siderúrgico é um setor de difícil abatimento, né? Se ela cria uma restrição mais dura, é, o Brasil tende a se beneficiar muito porque o Brasil tem no Nordeste, que está perto da Europa, a possibilidade de fazer plantas de hidrogênio verde e associar essas plantas de hidrogênio verde à siderurgia verde. Então, se tiver uma restrição que impeça que a indústria siderúrgica da Europa continue funcionando, isso tende a provocar uma reindustrialização do Brasil, e isso não tem nada a ver com a taxonomia. A taxonomia é só uma maneira da gente conversar o que é aço verde, o que é, certamente no hidrogênio verde, assim, porque o Brasil tem 90% da matriz elétrica limpa, né? Mas na maior parte do mundo não é assim. Então, quando você está falando de hidrogênio verde, os caras estão muito preocupados com o que está alimentando aquela produção. Aí você fala, puxa, mas o Brasil tem 90% da matriz elétrica renovável. Mas aí certas coisas se cristalizam e aí você precisa mostrar que você está fazendo uma produção limpa dedicada para aquele projeto, que nem faz muito sentido na lógica do sistema interligado brasileiro, né? Mas essas são os problemas que a taxonomia e coisas afins vão ter que ajudar a resolver, né? Mas o que vai mandar é a política, e nesse aspecto eu não acho que essa é uma trajetória que vai deixar de ser seguida, mas a gente está tendo um atraso aí desde que o governo dos Estados Unidos mudou, né? Perfeito, obrigado, Marcelo, obrigado, Leonardo. Estamos chegando na conclusão da nossa conversa. Eu vou deixar com vocês um comentário, uma provocação, como gancho para nossa próxima conversa, que o que, como investidor ou como economista, me deixa um pouco perplexo, que a gente passou mais de uma hora conversando sobre finanças e transição energética, ninguém falou em preço de carbono, nem mercado de carbono. E quando o Marcelo abriu a sua conversa falando de externalidades negativas, isso é um termo que economistas usam, que não sei se todo mundo sabe exatamente o que é, mas é o preço que todos pagamos por uma atividade que alguém faz que usufrui algum benefício. Tradução: se eu faço um churrasco no meu apartamento, eu usufruo da picanha, meu vizinho da fumaça. Isso é uma externalidade negativa. No mercado, no carbono, o que a gente está falando é que não tem como precificar projetos que são, pelo menos de transição energética, sem alguém absorver o preço do carbono. A pergunta que a gente teve aqui antes sobre operações para financiar plantios que absorvam CO2. A pergunta é: quanto vale e quem paga por absorver CO2? Eu conheço projetos brasileiros que reflorestam áreas degradadas com plantas nativas e com diferentes culturas escalonadas, que depois são vendidas, os frutos dessas plantas frutíferas são vendidas, dá um trabalho, tem um componente social, é um projeto talvez escalável. Como que eles se financiam, como que eles se estruturaram, vendendo créditos de carbono para grandes empresas americanas que naquele momento tinham a exigência de cumprir com mandatos ESG. Então, sim, é possível estruturar esse tipo de projetos, mas ou você tem
um governo, uma entidade soberana, um BNDES absorvendo essas externalidades, pagando por elas, ou seja, socializando o custo, ou a gente cria um mercado de carbono por política, por legislação. Enfim, isso não dá tempo de vocês responderem, deixo aí como polêmica para a próxima vez. Agradeço muito a todo mundo ter participado, agradeço muito a Funsex por ter organizado, Marcelo e Leonardo por ter disponibilizado a agenda, pela maravilhosa apresentação e condução, Miguel, e aos participantes que fizeram umas perguntas muito inteligentes. Obrigados a todos. Um abraço, gente. David, Obrigado, Marcelo, pessoal. Leonardo, muito obrigado. Eu queria aqui, em nome da Fundação, agradecer a participação de vocês, foi super rica, né, nesse brainstorming aqui, né? E também deixar um recado, a Fundação ano que vem faz 50 anos, como o Marcelo comentou, quer dizer, o BNDES é um dos instituidores da Fundação, em conjunto com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Nordeste, com o Itaú, com o Santander, com Vale, IRB, Petrobras e Banco Central. Ela efetivamente opera hoje em 3 grandes áreas, na área de apoio à internacionalização, na parte de consultoria, fazendo estudos, pesquisas e projetos. Ela tem o maior banco de dados de comércio exterior, através do Funsex Data, e tem a parte de educação, né? Tem nós fizemos aqui alguns projetos, né, customizados na área de educação para a Fijan com a Selma e para outros grupos, né, e fizemos uma parceria também de um primeiro MBA executivo, Master em Comércio Exterior junto com a FIA, Funsex FIA. E temos a Revista Brasileira de Comércio Exterior, que o Mário é o editor-chefe. Então, eu queria deixar já o convite para vocês 3 escreverem um artigo, né? O Leonardo, o Marcelo e o David fazer um novo artigo aqui para a revista para que a gente pudesse publicar. Então fica aqui o convite feito e agradecer a todos os participantes, né, que nos prestigiaram nesse evento. Então desejo um Feliz Natal a todos, um super 2026 e contem com a Fundação, contem com a Funsex. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite, gente, a todos e a todas. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado.